Amigo, o que é que significa para ti o Vila Nova? Bom, o Vila Nova, o clube de Vila Nova representa para mim, significa as minhas raízes, significa o meu princípio como homem, como criança. Comecei aqui desde muito cedo a brincar, vim aqui pelo do meu pai, e isso é o principal significado, a ligação que tenho com o Vila Nova é a ligação que tem entre, vejo sempre o meu pai, vejo o clube, e vejo as pessoas que eram amigas do meu pai nessa altura, que têm a mesma idade, e o meu crescimento neste Vila Nova, que se enraizou em mim, e até hoje está no meu sangue. Qual foi o momento que mais orgulho te deu este clube? Olha, este clube, é assim, acho que não há assim um momento que me tenha salientado de uma forma excepcional. É claro que fiquei contente com alguns eventos que se vão acontecendo esporadicamente ao longo dos anos. Na última subida, que foi espetacular, mas se eu olhar bem para trás, também fiquei contente com uma subida que houve ainda eu era puto, era para aí uns 13, 14 anos, a primeira subida que houve do Vila Nova, e excitou-me mais ainda, talvez pelo facto de eu estar presente também, nessa altura. Era na altura que nós íamos de caminhoneta, de autocarros para ver os jogos, e eu fazia parte da claque com as minhas cornetas, a minha bandeira do Vila Nova, com o carro pintado por mim, e havia uma união muito grande nessa altura, e esse é o Vila Nova que eu tenho saudades. Era a união que havia entre os jovens de Vila Nova, tanto como os jogadores, eram mais jogadores da terra, eram mais as pessoas a apoiar aqui da terra, inclusive alguns jogos iam 2 autocarros como assistência para ver os jogos, em Calvão, penso que foi nesse jogo que fomos campeões. Portanto, eu era um jovem ainda, de 13, 14 anos, como tinha dito. E esses tempos eram diferentes. Agora, claro, que a meu Vila Nova é igual, mas nesses tempos são os tempos que me realmente marcaram. A Vila Nova era aquela força. E que teve um impacto maior, Teve um impacto maior. pela fase diferente da tua vida também. É evidente, é evidente. Portanto, eu tinha toda a disponibilidade também de estar aqui, sempre que queria, era jovem, não sabia, e então essa liberdade que eu tinha para estar aqui a toda a hora, não é como hoje, que estou distante e as coisas não são tão próximas como eu gostaria de ser, embora esteja sempre no meu coração, temos que viver de uma forma diferente. E a nível de evolução, o que é que tu achas? A evolução do Vila Nova foi uma coisa grandiosa, quer dizer, em relação ao que era quando começou e a realidade, é assombroso ver que temos ali umas 5, 6 equipas neste momento com as nossas cores vestidas. É um orgulho muito grande quando vemos muitas terras pequenas à nossa volta, que na altura existiam, que começaram mais ou menos nessa altura, e a maior parte delas já nem sequer existem, Covelha, Paredes, Moita e por aí fora. E a malta aqui continua com esta força que se vê. Chegar aqui ao fim de semana e ver as pessoas aqui em cima com aquela vontade de apoiar, com a alegria de estar aqui no Vila Nova, ultrapassa tudo. Além de... Quais foram todas as tuas funções neste clube? Neste clube eu fui além de ter tirado pedrinhas do campo, quando este campo foi inaugurado, onde estamos agora aqui, que eram vinhas, fui jogador 2 anos, fui presidente, antes mais tarde, fui o presidente mais novo, se não me engano, da história do clube. Eu tinha 26 anos quando fui presidente, fui amado e contestado, mas eu sempre olhei para a frente e nunca olhei muito para aquilo que as pessoas falam. Os ruídos à minha volta nunca me foram importantes para mim, desde que eu tenha e sempre tive a minha convicção que estava a fazer o meu trabalho certo, ou o melhor que eu podia fazer. Por isso, foi um orgulho servir a Vila Nova nesse ano, e hoje continuo a apoiar de formas diferentes, com patrocínios e outras coisas. O que eu posso fazer, ao meu alcance, continuo. E nesses momentos, quais foram os aspectos, os momentos mais desafiantes que tiveste nessas funções que... Foi sem dúvida com o Presidente, pois com o Presidente eu tive acresceu-me uma responsabilidade maior. Quer dizer, não é a mesma coisa que quando és jogador, apareces quando para treinos e para jogos e vais-te embora, tomas banho e está tudo resolvido. O Presidente,
a responsabilidade é outra, é contínua, quer dizer, tens as preocupações. E em algum momento pensaste em desistir? Na verdade, eu pensava em desistir não, mas afetei a minha vida, como presidente, afetei a minha vida quando tomei essa função, porque pouco tempo depois eu reparei que não devia ter vindo para Portugal. Mas a responsabilidade que eu tinha assumido ao fim de 2 meses, quando eu era para ter regressado aos Estados Unidos, só para não deixar a minha função a meio caminho, e eu levei o comandante até ao fim. E afetou a minha vida, sem dúvida nenhuma. E no futuro, qual era o legado que tu gostavas de ter? Alguém se lembrasse Assim, eu digo o meu legado que eu gostava de deixar. E se fosse possível um dia, isto é, tu dizer se fosse possível, não estou a dizer que eu vou fazer, ou que o Paulo Pinto disse que ia fazer. Se eu tiver a possibilidade, era transformar este clube para melhor. Muito foi feito. A mim, eu não estou aqui a menosprezar nada de que todos que passaram aqui fizeram a sua parte, fizeram o que tinham a fazer, desde o relvado, a instalação de tudo o que é sistemas de luz e pavilhão funcionar lá em cima, as equipas, tudo isso. Epá, cada um tem o seu papel. Eu só gostaria de continuar e fazer mais ainda, nomeadamente uma bancada como deve ser aqui, como nós todos merecemos, porque já não se justifica nos dias de hoje temos a bancada que não como nós temos, enquanto vamos em qualquer outro campo de futebol, se vêem-se as pessoas sentadas nas bancadas ou melhores ou piores, mas nós aqui não temos nada para nos sentarmos, a menos que seja uma bandeira. E para bem receber também. E bem receber. E agora, podes escolher desde o teu tempo de jogador, ou queiras, o jogo ou o facto que mais te marcou neste clube até hoje? O facto que mais marcou neste clube até hoje foi um golo que eu marquei na Taça de Portugal. Eu penso que foi contra o Sousense. Não estou bem certo. Foi um momento espetacular. Foi um jogo à noite em que foi um golo que deu a vitória a Vila Nova. É um golo, a bola caída para mim fora da área e eu chutei bem e apanhei-a bem e marquei o golo e fiz a diferença. É esse momento que eu tenho mais de memória como jogador. E como presidente tenho vários momentos bons. Inclusive uma vitória que demos para o 9-0. Aliás, acho que o 9-0 foi ao Sousense e o 1-0 não me consigo lembrar, mas ainda há pouco tempo o Sr. Dias, saudoso Sr. Dias, vejo o tenha, me lembrou desse golo e dessa equipa que eu penso que foi o Vagos, mas não tenho certeza. E agora o momento mais difícil? É a distância, o momento mais difícil é a distância, é estar aqui, por exemplo, este fim de semana ontem que estive aqui com um convívio espetacular a ver os jogadores, a ver toda esta dinâmica do Vila Nova, entre amigos e jogadores, e ir embora outra vez, e depois dizer assim, quando é que eu acabo a próxima vez, não sei, nunca vou saber qual é a próxima vez, ou se volto, mas deixo isto sempre com muita saudade. E se pudesses voltar atrás e reviver um desses momentos, tinhas um para escolher por algum motivo especial? Não tenho assim nenhum momento, quer dizer, há momentos que eu, por exemplo, eu gostava que vou voltar aqui a ver futebol feminino, aqui em baixo, no campo de 11, mas isso acho que é um sonho muito... As memórias que eu tenho, por acaso, foi um jogo do futebol feminino, do certo dia, naquela barreira ali em cima, em que vivemos, estavam todos os meus amigos nesse jogo, e havia muito apoio ao futebol feminino nessa altura. E o que é que tu gostavas que o Vila Nova alcançasse nos próximos anos? Estabilidade. Só estabilidade. Acho que nós também temos que estar conscientes das nossas limitações. Infelizmente nós não temos aqui muitos apoios de indústria aqui à nossa volta que nos possam dar grandes patrocínios, e acho que por vezes subir e ansiar por mais é bom, mas também a estabilidade é importante. E se pudesses mudar alguma coisa no clube, mudavas neste momento? O que eu fazia neste momento simplesmente era dignificar as instalações que nós temos, conservá-las. Vejo as nossas instalações a degradarem-se um bocadinho em alguns aspectos. As pessoas fazem o que podem, mas, por exemplo, o pavilhão, olho para o pavilhão e vejo que ele precisa de ser pintado, tem que ser preservado. Os balneários dos jogadores eu fazia hoje com outras condições. Teria talvez um túnel de acesso ao campo de futebol. Acho que aquelas escadas são perigosas.
da forma como está feito. Coisinhas que não têm que ser feitas conforme vamos. Que conselho é que davas a esta geração que está mais abaixo, de jogadores, de treinadores, que tu vês num dia como o de ontem e outros mais? Que conselhos eras capaz de dar a essas gerações vindouras que estão a chegar a Vila Nova? Que respeitem o passado e que continuem a representar bem a Vila Nova, como fizemos até hoje, como todas as pessoas têm feito. Houve muita gente de fora e que continua a amar a Vila Nova porque como nós temos feito até hoje. Eu fico contente, por exemplo, quando estamos com jogadores que jogaram aqui há 10, há 15, 20, há 30 anos e todos eles ficaram com uma mágoa de saudade sobre a forma como eram recebidos aqui no clube e pelo nosso povo, na nossa terra. E é isso que eu digo a eles, que eu diria a eles, era que quando fossem embora, que falassem-se, que espero que tenham tido sempre uma boa experiência e continuem a falar bem do nosso clube e da nossa terra, das nossas gentes. Uma mensagem que possas deixar, digamos um slogan, um incentivo para o clube, neste caso até a parte de futebol 12, que para mim ontem assistimos aqui, está na minha lista dos 5 melhores jogos que eu vi neste campo, independentemente de não termos ganho. Okay. Mas a nível de jogo jogado, acho que foi dos jogos mais intensos, mais incertos no resultado, e acho que foi um excelente espetáculo de futebol. Sem dúvida. Sem dúvida. E acho que esta gente também merece um incentivo do que possa vir. Sim, sem dúvida nenhuma, porque é fácil desistir ou baixar a cabeça, tirar o olho ao chão, como se costuma dizer. Mas e os jogadores, claro que sentem isso. No fim de um jogo que jogaram muito bem, fizeram o seu melhor e chegam ao fim de mais um jogo, jogo após jogo, e vêm umas derrotas a acontecer, fica difícil para eles, que é, psicologicamente levantar para ver se não é fácil, mas temos que dizer que eles têm o nosso apoio, têm o apoio de todos que estão cá fora e acreditamos neles, e eles só têm que sair de cabeça erguida e preparados para o próximo jogo. Não desistam, não vão abaixo por causa disso. Não vale a pena estar a pensar já está tudo perdido, que se lixe, não. Nem que até podermos até não conseguir os nossos objetivos nesta temporada, mas temos que o fazer de uma forma sempre lutadora e digna, e não vale a pena estar aqui a dramatizar pior que o que está. Temos que pensar sempre que é possível fazer melhor, e se não fizer melhor, tudo bem, mas tentaram fazer, não desistam. E agora, por último, como é que tu imaginas o futuro do clube e da freguesia em conjunto? Eu espero que o clube não acabe. A minha preocupação aqui, se é preocupação, mas quer dizer, é por isso que eu digo que por vezes não estou tão preocupado que o Vila Nova suba divisões, tudo isso, é a estabilidade. Portanto, eu quero que o Vila Nova continue a existir, continue a acontecer, que continue a ser um ponto de encontro entre as pessoas e os jogadores, e temos aqui um local de eventos que nos orgulha por todo lado. Então é só isso que eu desejo, é que as coisas continuem a acontecer como estão a acontecer, sempre a melhorar um bocadinho, mas não tenho, sem pôr a pressão de ter que fazer muito mais e rápido. Acho que são só mesmo as coisas essenciais que têm que ser feitas, é a nossa bancada. Muito obrigado pela entrevista. Foi um bocadinho passado aqui para no futuro. Vamos ver o que é que vamos fazer disto. Foi um prazer estar aqui no nosso campo de futebol e com o nosso entrevistador Marco Cruz. Vou primar assim por cima.